A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Como prometido, estou aqui para que nós venhamos ler um capítulo por dia. Hoje, dando continuidade, à palavra do Senhor, Salmos 2, que diz: a rebelião das nações é a vitória do Messias. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se amontoam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. Ó Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esse salmo, irmão, pelo pouco que eu pude entender aqui, ele fala sobre submissão, E eu e você, como cristão, a gente tem muita dificuldade de se submeter à vontade de Deus. A realidade é essa. Porque o caminho do Senhor, irmão, ele não vai ser só bonança, não vai ser só vitória. O caminho do Senhor vai ter processo, o caminho do Senhor vai ter deserto, o caminho do Senhor, ele vai ter ali as suas dificuldades. Por quê? Porque para me ensinar e a te ensinar a sermos crentes melhores, sermos pessoas melhores na presença do Senhor. Então, quando ele pega e diz assim: por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisa vã? Ou seja, está pensando muita coisa que não presta, coisa que não dá para, que não é de proveito. No versículo 2 ele pega: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mocunam, Estão se macomunando, estão se juntando contra o Senhor, como se eles tivessem mais força que o nosso Deus, E no versículo 4, o Senhor ele pega e dá uma resposta, dizendo: aquele que habita nos céus, ou seja, ele mesmo, o Senhor zombará deles. Ou seja, não adianta se levantar contra o Senhor, não adianta se levantar contra o ungido do Senhor, porque a resposta é essa aqui, ó. O Senhor ele vai zombar, porque ninguém tem mais força que o nosso Deus. Então, eu separei algumas coisas aqui, que diz: esse salmo de capítulo 2, verso 2, chama a submissão à vontade de Deus e à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Salmo 2 diz? Os rebeldes buscam liberdade para satisfazer a sua vontade, mas perdem e sofrem com a ira do Senhor. Aconselham os reis da terra a servi-lo. O que podemos aprender? Colocar a Cristo como prioridade, E na nossa vida como cristão, irmão, nada pode vir à frente do Senhor. Nem casa, nem esposo, nem filho, nem marido, nada. A nossa vida, a nossa prioridade da nossa vida é o Senhor. Então, a Bíblia diz, irmão, que aquele que ama pai, filho, esposo, esposa, marido, a mais do que o Senhor, não é digno dele, Então, assim, que nós venhamos entender aí quais estão sendo as nossas prioridades, se nós temos negligenciado a vontade do Senhor na nossa vida.
se nós temos sido submissos ao Senhor, se nós temos feito a vontade do Senhor, se nós temos cumprido a vontade do Senhor. Todos os dias nas minhas orações eu falo: Senhor, me ajuda a me encaixar da maneira da qual o Senhor quer, né? Me ajuda aí a me encaixar na chamada da qual o Senhor tem para mim, porque muitas das vezes eu e você achamos, né, que estamos no querer, no centro do querer de Deus, quando na verdade, irmãos, nós estamos no centro do nosso querer. Nós estamos no centro da nossa vontade, fazendo o que nós queremos, né? E muitas das vezes esquecemos, né, de nas nossas orações, no nosso cotidiano, perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim de verdade? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para melhorar, para mudar? Passa diante dos meus olhos o que eu necessito fazer para mudar. E muitas das vezes, irmãos, é a nossa atitude, porque a gente ora muito, a gente imagina muito fazer de um jeito, mas quando chega na hora a gente faz de outro, entendeu? Então muitas das vezes é nas atitudes que nós precisamos mudar. Aqui também fala, né, a bênção, a paz, a sabedoria que se encontra quando se abandona a rebelião e se submete à vontade de Deus. Quando que a rebelião ela começa? Com a desobediência. Quando que você começa a se rebelar contra Deus? Quando que você começa a se rebelar contra Deus? O que significa se rebelar? É fazer o contrário de algo que o Senhor está pedindo. O que é se rebelar? É ser contra, é estar contra, estar numa posição de contra. Entendeu? Então, a rebelião ela começa a acontecer no meu e no seu coração quando nós começamos a desobedecer. Quando Deus ele começa a fazer com que falar para mim, para você passar por um caminho, trilhar por um caminho, e a gente quer passar por outro. Por quê? Porque ao meu e ao seu olho é mais fácil. Ao meu e aos seus olhos é mais fácil passar por esse do que por aquele. Então a gente se rebelou, se colocou contra a vontade de Deus, né? Aqui, né, eu deixei uma base que eu acho que talvez resuma tudo isso, que é Tiago, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E o interessante é que esse capítulo de Tiago, irmão, ele fala sobre resistir às paixões, né? Você tem que resistir às paixões do mundo. Que paixões são essas, né? Que deleites são esses? É a minha e a tua vontade. É o meu e o teu querer, né? Porque ele pega e fala assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreis, ou seja, das suas vontades, né? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada as podeis alcançar. Combateis e guerreis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites. Ou seja, eu estou guardando, eu estou pedindo, mas aquilo que eu estou pedindo para Deus não é para benefício, tipo, para beneficiar a mim e também para me poder ser abençoador. Para o Senhor me abençoar, para me ser abençoador. Eu estou pedindo para me ter, para me vangloriar. E disso Deus não se agrada. Perdão. Capítulo 4, ele pega e fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, quando ele pega e fala sobre adultério, irmão, é um adultério ali espiritual. Você rompeu, criou-se ali uma ruptura no casamento, né, que existia no mundo espiritual, também no mundo físico, né, entre você, o Senhor e o Espírito Santo. Havia ali um casamento, havia ali uma coisa ali bonita de amor e comunhão ali entre vocês, mas algo entrou ali no meio, você permitiu, criou-se uma brecha e algo entrou ali no meio e causou uma separação do Espírito Santo contigo. O que foi? O pecado, porque a Bíblia fala que a única coisa que separa o Espírito Santo de nós são os nossos pecados, que é o que causa separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Então ele pega e diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quando ele está falando sobre essa amizade com o mundo, não é sobre você ter uma amizade com um amigo ímpio, não é isso. É sobre você estar casado com o Senhor, ter abrido uma brecha para quê? Para fornicação, para mentira,
para intriga, para fofoca, nada disso. Tudo isso é pecado, tudo isso é obra da carne e o Senhor não se agrada, né? E também diz assim, ó, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, você quer ser amigo disso tudo, quer se aliar a isso tudo, vai se constituir inimigo. Por quê? Porque Deus, as coisas de Deus, irmão, é na contramão. Aqui, ó, tu quer ser amigo de Deus? Perdão. Seja paciente, amoroso, fale a verdade, tenha justiça, né? Ande com o teu coração limpo, jejum, oração, palavra, obediência, né? Priorize o Senhor na sua vida. É isso aí. E também, né, fala aqui, ó, ou cuidais vós que diz em vão a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. O Senhor, ele tem ciúme de mim e de você, né? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o que é uma pessoa soberba? Nariz em pé, não precisa de nada, não precisa de ninguém. É onde entra aquele capítulo ali de número 2, sujeitar, submissão. Se submete ao Senhor. Aí ele pega e diz, versículo 6, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedece ao Senhor. Obedece. Resiste. A quem você tem que resistir é ao diabo. Resista ao diabo, às vontades dele, às malícia e às armadilhas. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar, né, para nossa meditação na noite de hoje. Que o Espírito Santo, ele continue falando comigo e contigo, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela é poderosa, né, para me libertar e te libertar, te curar e me curar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, neste nosso encontro, para falar sobre a palavra de Deus. Paz do Senhor e que o Senhor seja contigo. E que Ele te dê uma noite de sono abençoado, de sonhos revelativos. E que Ele te chame na madrugada, para que você se levante durante a madrugada para orar, para se fortificar diante da presença do Senhor. E que essa palavra, ela venha me moldar e te moldar. Que essa palavra, ela venha estar guardada na tábua do meu e do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.